A nossa saudação àqueles que estão nos acompanhando nesse nosso 10º encontro de formação continuada dos professores e professoras das escolas públicas do campo na região sudoeste do Paraná. O nosso projeto da nossa rede de formação de professores na educação do campo, e esse ano com uma particularidade. Estamos fazendo uma integração entre o processo de formação desenvolvido, construído pela Refocar, pela nossa rede de formação, combinado com o nosso programa de pós-graduação em educação, o PPG-FB, né? Nosso programa de pós-graduação em educação da UniOeste. O que nós estamos fazendo? Aqueles trabalhos que resultaram em dissertações estão servindo de base, de conteúdo formativo para as nossas práticas pedagógicas. Por quê? As dissertações, elas têm toda uma problemática, ela tem uma fundamentação teórica, tem coleta de dados, tem uma análise e organização dos dados, e tem uma síntese no final com as principais conclusões de cada trabalho. Então, os conteúdos, os dados, eles foram coletados, em sua grande maioria, já com a participação das escolas. Então, as pesquisadoras do programa desse ano, juntamente com a orientação da professora Cecília e minha, que resultaram em belos trabalhos de pesquisa, nas mais variadas temáticas. Então, essa integração no projeto de extensão que nós temos, por meio da Refocar, com as dissertações do programa, a nossa hipótese é que esses conteúdos sistematizados pelas investigações científicas, eles podem se constituir, sim, em conteúdos de formação continuada a quem está atuando nas escolas do campo aqui na região sudoeste. Claro, de forma particular, aqui do nosso trabalho do sudoeste, mas que se expande na medida em que é publicado por meio do nosso canal no YouTube. Então, hoje, nós temos uma particularidade. Nós temos um tema que, aparentemente, ele se diferencia dos demais trabalhos. Por quê? O trabalho da Lirane, ele não discute educação no campo, ele não discute escolas no campo, ele não discute práticas pedagógicas vinculadas às escolas, mas traz uma temática que, de forma direta, eu tenho certeza disso, também nos influencia. Por quê? O trabalho da Lirane, que ela defendeu no ano passado, trata das dimensões educativas da atuação do sindicato, dos trabalhadores em educação pública de Francisco Beltrão, o Sintep-FB. Ora, por que eu digo que, apesar de não ter no título, na pesquisa, na investigação, uma relação direta com as escolas do campo e com a temática da educação do campo, por que também se vincula àquilo que nós estamos estudando esse ano? Na minha opinião, algumas razões, e eu justifico para que tenhamos as relações bem compreendidas entre o tema, muito belo tema que nós temos na apresentação hoje. Por quê? Em primeiro lugar, se nós estamos falando em dimensões educativas, nós estamos falando de uma determinada pedagogia. Dimensões educativas é pedagogia. Pedagogia é ciência, pedagogia é prática pedagógica. Pedagogia é uma ciência que tem como objeto a educação. A educação é processo formativo, é formação humana em todas as dimensões. Então, a Lirane identificou uma determinada pedagogia no Sintep, no Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública de Francisco Beltrão. Aí, qual é a outra relação? Ora, todos nós, em primeiro lugar, fizemos parte de uma determinada classe. De uma classe que vive do seu trabalho. Ou seja, nós fazemos parte da classe trabalhadora. Todos os trabalhadores em educação fazem parte de uma classe. A classe que vive do seu trabalho. Ora, as categorias, a classe trabalhadora se organiza e se organizou historicamente
para a conquista de muitos direitos, aliás, de todos os direitos existentes. Eles só foram conquistados historicamente por meio da organização coletiva das classes trabalhadoras. Nós fazemos parte da classe dos educadores, da classe trabalhadora vinculada aos educadores. Bom, a Lirane, ela fez a pesquisa no sindicato aqui de Francisco Beltrão. Ela fez uma investigação que desvelou como que as práticas, a atuação, as lutas do sindicato se constituíram em processos formativos para as pessoas envolvidas em todas essas lutas, em toda essa organização, especialmente para os membros da diretoria, que desde 2012 a 2023 fizeram parte da diretoria do sindicato. Então, é uma temática que busca, por meio dos movimentos sociais, do movimento sindical, encontrar os elementos educativos, formativos, que impulsionam o processo de formação de todas as pessoas envolvidas. Portanto, nós, ao identificar uma pedagogia do movimento social, uma pedagogia de um determinado sindicato, estamos tratando, em última instância, da nossa pedagogia, porque nós somos da classe educadora, da classe trabalhadora, da classe dos educadores e educadoras, e cotidianamente, por meio das nossas lutas, também produzimos pedagogia e nos constituímos por essa pedagogia da classe trabalhadora. Então, eu penso, Lirane, em primeiro lugar, um agradecimento especial por você se dedicar, para você retomar a sua dissertação e nos apresentar hoje essa dissertação com os temas principais, com aquilo que você organizou, e depois, então, você faz a sua apresentação e aí depois nós abrimos para o debate, para as contribuições, para as dúvidas, sugestões, né, das pesquisas que nós estamos fazendo. Então, esse é um tema um pouco diferente daquilo que nós estávamos tratando nos últimos encontros, mas ele tem essa relação direta e indireta, obviamente, com aquilo que nós estamos tratando aqui no nosso processo formativo em 2025. Então, Lirane, fica bem à vontade, eu vou passando o slide aqui, e você, se porventura eu me atrapalhar um pouquinho, você me diz, então, para onde que eu tenho que passar, tá bem? Lirane, muito obrigado, e pode iniciar a sua apresentação. Boa noite, então, a todos que estão participando desta live, né? Quero agradecer ao convite à professora Cecília, ao professor Bonamigo, né, por dar essa oportunidade de nós estarmos aqui, mais uma vez, né, apresentando o nosso trabalho. A minha dissertação foi concluída em dia 27 de agosto de 2024, já tem 1 ano e quase 2 meses, né, de lançamento e tal, de todo esse trabalho, que foi bastante árduo, assim como quem já fez, né, as outras dissertações, quem vai fazer, né, é sempre bom lembrar que é um trabalho de muito esforço, né, para a gente conseguir chegar a um determinado denominador comum. Então, atualmente, eu sou professora da Rede Municipal de Francisco Beltrão, já fazem 19 anos que eu estou, né, como professora da Rede Municipal. Eu coloquei aqui que eu me formei em magistério no Colégio Estadual Mário de Andrade, porque foi essa formação do magistério que me deu a oportunidade de eu entrar nesse concurso da Prefeitura de Francisco Beltrão, porque eu sou formada em História pela UniOeste e, como está na LDB, né, o mínimo tem que ter o curso de magistério para a gente estar atuando. Se fosse só pela História, se eu não tivesse feito o magistério, eu talvez não estaria professora do município, concursada. Então, desde criança eu quis ser professora, né, nunca me surgiu outra alternativa para eu estudar, e
por que da história? Porque eu sempre estive muito ligada aos movimentos sociais, ao sindicalismo, então, tudo isso eu estava presente na minha vida, então, eu não podia fazer outro curso senão de história. E quando eu estava cursando o curso de história, na minha monografia eu sempre estava em dúvida se eu fazia sobre o sindicalismo ou sobre movimentos sociais. Aí, com uma pesquisa de bolsa do PIBIC, eu parti para os movimentos sociais, mas o sindicalismo sempre estava presente nas minhas leituras. E agora, né, então, com a pesquisa da dissertação, o professor Bonamigo oportunizou para eu estar estudando a questão do sindicato. E, depois de História, eu tive especialização em Ciências Sociais com ênfase em História, Geografia e Meio Ambiente, pela Unispar, especialização em Educação para as Relações Étnico-Raciais, da UniOeste, e, atualmente, mestre em Educação pela UniOeste. A minha pesquisa foi Dimensões Educativas da Ação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública de Francisco Beltrão, de 2012 a 2023. Por que esse tempo de 2012 a 2023? Porque 2012 foi quando o sindicato foi fundado e 2023 quando eu estava realizando a pesquisa. Então, a gente partiu da hipótese de que o espaço de mobilização sindical, ele também poderia ser considerado um espaço educativo. Então, a gente fez a pesquisa do Sintep, né, do sindicato, e, claro, os sindicatos são formados por pessoas, né, não é aquela estrutura material, mas sim o sindicato no seu contexto, vamos dizer, no seu contexto base de formação de pessoas. Então, a gente pesquisou a sua formação e a sua constituição das suas ações. Aí a gente utilizou atas, documentos como fotografias, documentos como memorandos, panfletos, folders, tudo que fazia parte do sindicato. Eu fiz toda aquela separação de materiais para depois fazer análise. Inclusive, as atas, né, eu fiz todas as atas do ano de 2012, desde o surgimento do sindicato até ali o final de 2023, foi um trabalho, assim, bem extenso, mas, como eu tinha falado para o professor Bonamigo, eu não conseguia começar, né, num ano e parar no outro, tinha que dar, né, nem que eu não fosse utilizar, mas eu tinha que ter feito tudo isso. Então, aí também a gente realizou entrevista com os membros da diretoria, para a gente analisar de que forma que se manifestava as educações educativas no sindicato, e se isso acontecia mesmo. E a relevância do estudo está na valorização da organização docente e na reflexão das mobilizações coletivas para a constituição da classe dos professores. O objetivo geral foi analisar as dimensões educativas da ação do sindicato dos trabalhadores em educação pública de Francisco Beltrão. Os objetivos específicos: abordamos o contexto histórico, político, econômico brasileiro desse período, compreender os elementos educativos da classe trabalhadora e dos movimentos sociais, problematizar a educação sindical docente no Brasil, no estado do Paraná, em Francisco Beltrão, e sintetizar os elementos educativos em torno das ações do sindicato. A metodologia utilizada foi um materialismo histórico dialético, né, porque não foge da nossa pesquisa, onde existem contradições, né, fatos que fazem parte justamente do que o Marx põe em seus estudos. Então, também foi um estudo de caso, por ser somente o sindicato,
tendo como base uma pesquisa qualitativa. E as entrevistas, elas foram semi-estruturadas, ou seja, elas tiveram, né, um roteiro, onde eu ia entrevistando e as pessoas iam respondendo. Também foi uma pesquisa bibliográfica, né, de livros, de autores, né, que foi lido para desenvolver a dissertação, e teve análise dos documentos, né, no caso, as atas, as fotografias, folders e os outros objetos. Então, o capítulo 1 é o contexto histórico do Brasil, 2012 e 2023. Então, aqui eu já falei, né, por que a gente escolheu esse período, né, e a problemática envolvida nesse primeiro capítulo é como que o movimento sindical tem sobrevivido, como ele está sobrevivendo à crise, né, do capitalismo, que é o capitalismo destrutivo, né, que ele não importa se são humanos, se não são. As pessoas trabalham à mercê do mercado e para o mercado, onde os humanos, né, são as pessoas, os trabalhadores são deixados de lado, né, retiram seus direitos, retiram o seu próprio trabalho, né, por exemplo, concursados perdem o lugar para os terceirizados, e assim por diante. No capítulo 2, as dimensões educativas da experiência constitutiva da classe trabalhadora e dos movimentos sociais, aqui a gente deu ênfase na história vista de baixo, escrita por Thompson, né, que ele faz o relato que antigamente a história fazia parte dos políticos, né, de quem fazia parte da política, e chegou ali em determinada parte, com a Escola dos Análises, que todas as pessoas, os trabalhadores, começaram a ser investigados, né, presos, trabalhadores em minas, mulheres, que até então não se tinha essa pesquisa. E também, nesse capítulo, a gente consegue analisar tanto o sindicato como os movimentos sociais, eles ganham voz e vez para combater a lógica do capital, que é destrutiva, sobretudo a partir das relações de trabalho. No capítulo 3, a gente fez uma análise de como surgiu o sindicato, aí que foi utilizadas as atas, né? Aí também utilizamos autores como Ricardo Antunes, como vários outros que escreveram sobre a questão do sindicato no Brasil. Como que surgiu o sindicato docente no Brasil, como que a história do sindicato docente no estado do Paraná, em específico também aqui em Beltrão. E que a Constituição Histórica do Sintep e as suas relações com as referências dos movimentos sociais. Então, é o fazer-se do sindicato e a sua experiência educativa. Também, aqui nós destacamos as dimensões educativas da atuação e as ações do sindicato. Aqui, a gente, como é que eu vou dizer? De certa forma, a gente chegou a essas dimensões através da análise ali das entrevistas, dos documentos, de todas as falas dos autores que nós já tínhamos trabalhado, e a gente encontrou 10 dimensões educativas, né, no processo do sindicato, que foi a dimensão educativa das práticas democráticas, em que, por exemplo, o sindicato, nenhuma decisão ela é tomada somente pela diretoria. Todas as decisões, elas passam por uma assembleia, e na assembleia é que é decidido as ações, as paralisações, dias de protestos. Então, tudo isso passa por uma assembleia, que não deixa de ser mais democrático, né, do que qualquer outra coisa. Então, também a dimensão educativa da experiência e a luta coletiva,
Então, aqui, a gente percebeu que só existe a luta porque as pessoas se unem em coletividade, porque elas têm um objetivo em comum, se identificam, né, e vão atrás dessa luta que eles têm, né, no caso, o sindicato sempre a questão das perdas salariais e também do desmantelamento do, do estatuto não, do plano de carreiras, né, que o sindicato conseguiu aqui em Francisco Beltrão, que com essa último prefeito ali, não esse atual, o outro, ele conseguiu desmantelar e tirar vários direitos que a classe tinha conseguido. As conquistas também, né, a gente sempre, as pessoas entrevistadas, elas sempre dão valor, né, a essa conquista conjunta, que não é, por exemplo, uma conquista de um ou dois, mas sim uma conquista coletiva de várias pessoas, né. Hoje, atualmente, mais ou menos, o sindicato deve estar chegando perto dos seus 900 filiados, né, ali nessa época eram 800 e poucos, então, sempre essa dimensão educativa de conquistar para o coletivo, né, e não o individual que o capitalismo tanto prega, né, que você só vai ter benefício se você utilizar da sua individualidade, se você for melhor, sendo sozinho e outras questões. A consciência de classe, né, que muitos professores acabaram adquirindo essa consciência através das assembleias, dos movimentos, né? O quão importante é as pessoas estarem unidas e tomarem consciência do que elas são, né? Que nada mais os professores são do que trabalhadores da educação. A dimensão educativa das derrotas também, de aprender, né, a ter esse sentimento de derrotas, que muitas vezes não é tudo como a gente planeja. A questão do sindicato é tudo muito demorado, tudo muito moroso, né, quando se trata de leis. Então, são a passos pequenos que a gente vai conseguindo uma ou outra conquista, mas que o sindicato ele teve mais conquistas positivas do que negativas até então. A dimensão educativa da luta de gênero, né? Quando a gente percebe que, por ser essa profissão de professor, né, e aqui em Francisco Beltrão ser praticamente só feita por mulheres, se tem muito o discurso que a gente tem que trabalhar por amor, a gente precisa se doar tudo que a gente tem, todas as forças que a gente tem que fazer essa doação, né, para as crianças. Então, isso é um discurso muito machista, né? Como se fosse que a mulher, ela não tem compromissos financeiros com a questão da casa, grande parte das mulheres são elas que estão também, né, que com o seu salário que mantém a família, a casa. Então, esse discurso, a gente aprende a, a negação dele através da luta de gênero. Aí a dimensão educativa da truculência entre os entes públicos, como que funciona o sistema, né, como eu falei também, não é um sistema fácil, porque aqui como foi o sindicato, que é público, sempre o público é tudo, como eu falei, tudo muito moroso, tudo muito demorado, a gente tem que esperar respostas, né, sempre respostas para dar continuidade a outra coisa, então, tudo são passos bem lentos que isso vai acontecendo. A dimensão educativa das contradições sociais, né, que a gente
percebe muito, né, que a gente começa a analisar também os outros movimentos sociais, né, não somente o sindicato enquanto professores, mas também os outros sindicatos, a gente se une, né, os sindicatos fazem protestos, lutas, tudo em prol um do outro, um trabalhando, né, ajudando o outro. E também a dimensão educativa da formação sindical e política, que muitos ali relataram que foi através do sindicato que eles tiveram um entendimento melhor, né, como que funciona a questão política, como que se organiza as leis, né, que a gente precisa ter todo o conhecimento, né, tanto da LDB, quanto os, né, agora fugiu a palavra, que a gente sempre tem um norte para estar seguindo, e é importante a gente ter essas leis na nossa mente, assim como quando tem os estatutos dos servidores, os planos de carreira, tudo isso as pessoas aprendem que é muito importante para a sua vida, né, como trabalhador. E aqui a dimensão educativa da identidade coletiva e da solidariedade. Aqui, nas atas, nos documentos que eu analisei, em nenhum momento a gente percebeu que o sindicato se sobrepôs a outro sindicato, mas sim, sempre quando um outro município pedia nossa ajuda, nossa colaboração, a gente sempre estava disposto a estar ajudando esse outro sindicato, seja na sua formação, seja em lutas. Então, é uma identidade que vai além, né, da coletividade só do sindicato municipal de Francisco Beltrão, mas ela extrapola e vai para outros sindicatos de outras cidades também aqui vizinhas. Nós tivemos alguns pontos, né, na nossa conclusão, que nas análises dos documentos fizemos articulações com autores que abordam esse tema, as contribuições e na experiência descrita por Thompson, encontramos a interação nas ações do Sintep, reuniões, assembleias, mobilizações, com dimensões educativas por meio da análise de entrevistas, identificamos momentos e dimensões profundamente educativos, e foi nesse espaço de socialização das lutas, mobilizações, atuações do sindicato, que se desenvolveu novas relações com as dimensões educativas, as citadas antes, entre as quais destacamos, né, ali da prática democrática, da luta coletiva, das conquistas, das derrotas, consciência de classe, luta de gênero, truculência entre os entes públicos, contradições sociais, formação sindical e política, identidade coletiva e da solidariedade. Não que não tenha mais dimensões, mas o que nós escolhemos, evidenciamos, né, como principais foram essas 10. Também a gente destaca algumas limitações dessa nossa pesquisa. Como eu já falei no início, que foi uma imensidão de material que a gente teve, desde as atas, né, a serem analisadas, das fotografias, dos folders, das propagandas. Então, foi um material muito rico em conteúdo, além também dos autores que nós estudamos, comentamos na nossa dissertação. Então, não se teve a possibilidade de juntar todo esse material, né? Então, muito desse material, ele ficou sem nós podermos utilizar, mas que também a gente pode dar continuidade a novos estudos, ampliar a abrangência da análise com novos e outros movimentos sindicais, né, da cidade, ou mesmo da região, que também vivenciaram com esse mesmo contexto histórico da destrutividade do capital em diferentes horizontes sociais. E também significativas sugestões de estudos para outros movimentos de resistência ao desmantelamento dos direitos que constituem os seres humanos, do direito à moradia, do direito à educação, do direito à saúde, do direito de lutar pelas
causas já garantidas em leis municipais, estaduais, federais, mas que nós estamos perdendo cada pouco com esse sistema neoliberal, e também para a gente demonstrar como que funciona, como que se organiza uma entidade coletiva. Então, claro que tem inúmeros outros, né, pontos que eu poderia estar destacando, né, nesse desenvolvimento da dissertação, mas eu acredito que esses são os pontos principais, né, que a gente chegou, né, que a gente encontrou, como falou o professor Bonamigo, essa pedagogia também de educação nos movimentos sociais, nesse caso em específico o Sintep, né, o Sindicato dos Professores Municipais de Francisco Beltrão. Eu me autorizo a voltar um pouquinho e deixar à vista aqui, né, para que a gente tenha um pouquinho mais, de forma sintética, Lirane, que você comentou cada dimensão educativa dessa atuação do Sintep nesses anos todos, né, de história do movimento sindical, e eu destaco exatamente isso, né, qual foi a pedagogia, né, do sindicato? Qual foi a pedagogia construída nesse período que você analisou? Então, aí estão uma determinada síntese, porque, como a Lirane falou, eu, como orientador, me penalizo com você, né, Lirane? Porque a Lirane, ela fez, eu acho que mais de 200, 300 páginas de descrição, de cópia, anotação de todas as atas do sindicato, de todas as assembleias. Ela fez um relato e fez quadros completos de cada ano com todas as ações que o sindicato se organizou, fez, construiu, e ainda permeando toda essa documentação, vamos falar assim, formal do sindicato, foi buscar em panfletos, em folders, em imagens, e aí, né, o grande dado qualitativo da pesquisa, que foi buscar as pessoas que construíram tudo isso, para que elas expressassem as suas percepções sobre o que mudou, o que alterou, o que essas ações, essas atuações contribuíram na constituição das diferentes subjetividades. Então, fica aí, né, as práticas democráticas, né? Uma sociedade, um sistema tão autoritário, né, e a gente viu o que significa isso na sociedade. Não, o sindicato é democracia, ele ensina a democracia, eu só vou ficar nesse, né? Ele ensina a democracia. Por quê? Como a Lirane falou, não tem uma decisão que interfira na vida do sindicato se não é uma decisão coletiva. Todo mundo junto, todos participam da decisão. Então, ensina para a democracia, ensina para a participação coletiva, identidade coletiva. Tem uma coisa que chama atenção, inclusive pelas derrotas. Quem disse que nós não aprendemos pelas derrotas que nós temos em nossas vidas? E são muitas, em variadas dimensões. Não, mas o sindicato, o movimento sindical, ele tem derrotas, grandiosas derrotas. Mas essas derrotas, elas dão as dicas daquilo que é necessário ser feito para as próximas lutas, em termos organizativos, solidariedade política, organização de base, as lutas de gênero. Olha a luta de gênero, a Lirane falou, a categoria dos trabalhadores em educação do município de Francisco Beltrão, absoluta maioria, né, Lirane? Chega a ser, eu acho, praticamente mais de 95%. Não, mas a participação no sindicato. Então, as mulheres organizando, as mulheres dirigindo assembleia, as mulheres dirigindo reuniões, as mulheres dando entrevista, as mulheres se colocando numa dimensão política. É uma luta contra o patriarcalismo, porque o espaço histórico das mulheres nunca foi espaço público. É o espaço da dominação familiar, da reprodução das famílias, do cuidado com os filhos, quer dizer, num domínio patriarcal. Então, é muito difícil, né? O depoimento foi esse, né, Lirane?
era é difícil para as mulheres enfrentarem tudo isso, porque tem que lutar contra a classe dominante, tem que lutar contra o sistema, contra a prefeitura, contra o poder, mas tem que lutar também para a igualdade de gênero, para ocupar esse espaço. Então, Lirane, parabéns pela sua dissertação. Eu queria dizer que é um lindo trabalho, né? Eu fui banca da Lirane e eu fiquei apavorada com a quantia que ela juntou de documentos e digitalizou, um acervo maravilhoso, né, que teria que estar à disposição. O resultado que ela encontrou, com essas 10 dimensões educativas, 10 são bastante, né, gente? E às vezes a gente pensa assim, tem um pensamento do senso comum que diz, ai, para quê participar do sindicato, né? Não precisa, essa mulherada gosta de criar confusão, isso aí não é necessário, né? E vocês viram quantas aprendizagens que a Lirane identificou nesse grupo que participa, que participou, né, que ajuda a organizar, mesmo que a gente, como o Bonamigo dizia, perca, né, os direitos, mas é um aprendizado da democracia que a gente precisa fazer, né? A gente luta, luta, conquista, ganha, perde, luta novamente, né? Então, esse movimento todo de um grupo, de uma classe, de uma categoria que vai lutar por aquilo que é direito conquistado e que precisa manter, né? E que nós, de certa forma, perdemos, né? Estamos perdendo um pouco agora, né, Lirane? Mas, Lirane, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho, talvez, da participação aqui em Francisco Beltrão e Itapejara também, que vocês têm os dois sindicatos, como que você vê a participação dos professores nisso, né? Qual a tua avaliação sobre a participação deles na história do sindicato? Só relembrando ali, professora Cecília, que a professora falou do movimento, né? A Roseli Salete Caldert, ela fala muito, né, que só pelo fato de a gente estar ali se encontrando, se reunindo, né, a gente está se movimentando, isso já é uma forma de resistência, né? O estudo, por exemplo, né, quando fazem, né, das escolas, que nem a Diandra, as outras meninas, né, fizeram, esse estudo é um movimento que ele vai de contra, né, a esse sistema capitalista, né, que está acabando com as gerações, né, que nem quando eu fiz o magistério, né, a gente achava os professores, assim, como se fossem deuses, né, do conhecimento, né, a gente dava importância, né, tinha respeito, e hoje em dia essa sociedade, né, que ficam pregando individualismo, que você não precisa de ninguém, que só você lendo, você correndo atrás, você consegue, né, o que você quer, não precisa da ajuda dos demais, das pessoas da sociedade. Então, muitos ainda, eu acredito que têm esse pensamento, mas, enquanto classe, né, de professores, que é uma classe que estuda, né, que está em constante leituras, né, eu acho, sim, quando a gente tem assembleias, elas não se tem muito participação, mas quando se deu aquele movimento, né, da paralisação na prefeitura que teve, né, que todas as escolas e CMEIs pararam, que agora a gente não ganha, por exemplo, os 30, os 40%, 50% em cima do piso nacional. A gente ganha em cima de um outro valor, né, que está totalmente, né, defasado. Então, isso é uma das grandes lutas que está, inclusive, na justiça, né, onde a gente reivindica que tem que ser a partir do piso nacional que a gente tem que ter as outras elevações, porque, para se ter uma ideia, hoje, uma pessoa que está terceirizada, vamos dizer, com o PSS, ela ganha praticamente a mesma coisa de um professor concursado, né, que se tirar todos os descontos, acabam ganhando mais. Então, por que é feito isso, né? Justamente para desvalorizar, para dizer, não precisa, né, ter concursados, né, não precisa ter qualidade no ensino, né, não precisa os professores terem 40 horas numa escola, que se crie laços com os familiares, né? Então,
tudo isso vai de contra, né, tudo que a gente prega por justiça, né, por dignidade, por respeito às famílias dos moradores. Então, tudo isso é deixado de lado, né? E quando a gente fala também em luta, não é só pela luta dos nossos direitos trabalhistas, mas é a luta pela educação mesmo, né? É todo aquele processo com a professora Cecília que eu aprendi, que uma hora a gente ganha, outra hora a gente perde, mas a gente nunca pode parar, a gente tem que estar sempre continuando, né? A gente tem que estar sempre em movimento para mostrar que a gente ou está contente ou não está contente com o sistema, né? É uma das formas da gente estar combatendo esse capitalismo tão destrutivo que nos assola. É isso, prof. Uhum. Obrigada. A professora Cecília falou da documentação. Foi um longo trabalho, né? Você catalogou e pegou todos os livros, atas do sindicato, você organizou, você digitou, você copiou e você selecionou, né? Fez ano a ano e tal. E você fez um arquivo de todos esses relatos. Uma parte você sistematizou as principais conclusões dos quadros, né? Na própria dissertação, né? Mas você tem guardado todas essas fontes aí para a continuidade da pesquisa, por exemplo? Sim, tenho todos guardados. Assim como eu tenho grande parte também de material da faculdade, assim, eu sou muito junta tudo que bagulho e vai guardando, porque assim, uma hora a gente sempre diz, uma hora a gente vai precisar, uma hora a gente vai utilizar, né? Então, sempre quando toda essa documentação, os meus rabiscos de anotações, tudo está guardado, né, para você ter essa lembrança, essa memória, né, para ver como que era o seu pensamento antes da dissertação, se teve uma melhora ou não. Então, tudo isso eu tenho coletado, tenho guardado. Se alguém precisar, também eu estou disponibilizando, né, a minha dissertação, acho que também, né, está disponível, né, professor? Então, é isso. Eu queria dizer que talvez, né, bom amigo, o que foi digitado poderia ficar disponível no acervo, uma parte, no nosso acervo, né, para que outros possam pesquisar, né, Lirane, assim. Então, só isso que me ocorreu, né, porque... e quem é de história, eu tenho essa coisa de guardar também, muita coisa. Né, porque eu acredito que é registro, a gente tem um pouco isso, né, essa coisa assim. Como não tenho alergia de papel velho, então eu tenho muito papel velho também que eu guardo. É verdade, Lirane, que as historiadores, eles guardam todas as fontes? Ou arrecadam muitas fontes, Lirane? Diandra? Viu? A gente tem pena de se desfazer das fontes, né? Eu sou assim, né? Eu tenho um jornal... panfleto, qualquer coisa, pode dar uma descrição, é um documento importantíssimo, né? Que a gente tem, acho que em história a gente tem a matéria, né, de como você conservar os documentos, como que você seleciona, organiza, né? Então, isso faz parte já da nossa rotina, né? Que nem eu falei, eu não consegui, por exemplo, quando eu comecei com as atas, eu não consegui pegar uma ou duas. Eu tive que sistematizar todas, porque senão, para mim, não estava completo, né? Então, e quanto assim, eu posso disponibilizar, sim, esse material das atas, né? Tá gravado aqui, eu posso passar para o acervo, né? Qualquer, por exemplo, que você queira justificar e tal, você pode estar lá, não, tá lá na ata, tá falando isso, 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 né? Então, na fotografia, ó, tá mostrando isso, 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 né? Então, você pode confirmar algo que você está falando, né? Eu queria fazer mais uma pergunta, bom amigo, aqui para o pessoal de Enéas Marques. Me surgiu uma curiosidade, eu nunca vi falar de sindicato em Enéas Marques. Silvia, Andressa, as meninas que estão aí, ou não? Eu não lembro disso, se vocês têm ou não. Quem gostaria de falar? Na verdade, a gente não tem. Nossa, aqui não temos. Não tem, né? Prof, nós tínhamos. A gente vai pro...
o encerramento. Eu penso que é muito importante, assim, para nós, professores que estão aqui, tá, o pessoal todo de Enéas Marques aqui também, né, a gente ampliar esse olhar no sentido de que professores também têm outras lutas além da sala de aula, né? Os professores também têm que se empenhar em garantir a sua carreira, a sua categoria, os seus direitos, né? E eu acho que essas duas tarefas fazem com que a gente cresça, né? A gente está ensinando, mas também a gente está dando, abrindo caminho maior, né? Dessa luta, porque assim, ó, mais dia, menos dia, eu não gostaria que isso fosse verdade. Mas nós corremos o risco de uma hora dessa alguém dizer que se nós transformar nossas escolas em empresa vai ser melhor. E aí o que vai estar em risco é o nosso emprego, né? É o nosso emprego. Porque nós já temos, por exemplo, assim, dinheiro público sendo pago a pessoas que não... A terceirização, né? Agora, esse dia eu fiquei sabendo a compra de vagas de escolas particulares, a prefeitura compra vaga em escola particular, né, como já tem aqui na região, né? Então, essa é a dimensão da luta do professor, de qualquer categoria, mas no caso do professor, não é só dar aula, enfrentar o dia a dia, é também cuidar do seu trabalho, né? Cuidar da sua categoria, desse grupo social que é professor, que tem uma carreira, que tem um plano, né? Porque às vezes isso passa despercebido, o professor é uma das categorias que menos conhece as leis que regem eles, né? O professor, ele dá a aula bem dada, né? E às vezes ele esquece de toda a outra dimensão. Então, acho que o trabalho da Lirane, ela como professora, né, ele nos ensina isso, nos mostra esse caminho, né, de como educar também por essa luta que vai além da sala de aula, que é mais ampla, né. Eu só tenho a agradecer, né, a todos os participantes, né, e dizer que embora, né, a gente sabe que é um trabalho árduo, a gente está no chão da escola, né, a gente, além de estar trabalhando, a gente tem que lutar pelos nossos direitos, mas é algo que, quando a gente faz isso, a gente se emancipa, né, a gente tem como que se diz, a gente tem as nossas próprias ideias, né, a gente sabe utilizar elas, porque muitos ainda, eu sinto isso em sala de aula, que tem professores que não se identificam enquanto trabalhadores, é uma outra classe, é a classe dos professores, mas não é a classe dos trabalhadores, né, da educação. Então, é muito importante a gente, no nosso dia a dia, a gente tentar unificar a nossa classe, né, desde de tomar o café junto, de conversar junto. A gente sabe que, ultimamente, como é que se diz, essas plataformas, elas pegam todo aquele tempo que a gente tinha, né, que a gente podia conversar com um colega, discutir uma ideia, né, e agora isso não sobra mais tempo, né, plataforma, você preencher isso, preencher aquilo, né, e cada vez mais você se torna refém do sistema, né, você não consegue respirar fora, né, dessa plataforma. Então, é muito importante a gente continuar a desenvolver esse trabalho, né, de falar, como que está a nossa classe, a gente precisa fazer isso, a gente precisa buscar aquilo, né, a gente não pode deixar perder isso, porque se a gente perde isso, a gente vai perder logo outras coisas. Então, tudo isso é importante, eu acho, na luta, né, da nossa classe trabalhadora enquanto docente, e não só ela, né, mas é ela que também aporta a qualidade do ensino, né, porque se eu tenho um professor em sala de aula que ele está desgastado emocionalmente, fisicamente, como que ele vai ter um bom, né, desempenho, como que ele vai dar a sua aula, né, então a gente sabe que tudo isso, as doenças, elas estão presentes no nosso dia a dia, né, então é muito difícil se a gente fazer uma pesquisa do professor que não é medicado, é muito difícil, os estagiários e 1, 2, 3, e o resto todo mundo medicado, né, por conta de todo esse sistema que fica massacrando, né, o professor, que não é mais como a gente via antigamente, que era um ser superior, que era um ser respeitável na sociedade, né, hoje em dia é mais um trabalhador que menos importa na nossa sociedade, né, porque o professor, ele é o formador de ideias,
é o formador de mentes, né? Então, por que a elite, por que o sistema precisa da gente? Não precisa, né? Então, quanto mais desqualificado for a educação, melhor para eles, né? Então, todas essas discussões, eu acho que elas são viáveis no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa comunidade, né? Quando a gente fala em educação do campo, né? É uma parte de exclusão dessa sociedade, né? Então, tudo isso, gente, nos remete a pensar em todas essas questões para o nosso dia a dia. Obrigado, Liliane, por proporcionar isso para o nosso encontro de hoje. E para o nosso próximo encontro, nós vamos ter que parar alguns dias, né, porque nós temos um encontro nacional da pós-graduação e da pesquisa por 2 semanas. Então, o próximo encontro, Cecília, você me ajuda, vai ser no dia 10 de novembro. Vai ser no dia 10 de novembro. Então, uma segunda-feira, no dia 10 de novembro. Então, vai demorar uns 20 dias, né, para nós ter o próximo encontro. Mas, então, todos estão convidados novamente a participar. Então, e amanhã, o máximo, no final do dia, eu consigo editar e juntar as partes aqui, e aí a gente pode repassar, vocês podem divulgar nas escolas, repassa para os estudantes, para os demais docentes, e dá um clique lá e multiplica as visualizações do nosso programa de formação. Então, agradeço. Só lembrando que aí a gente vai ter 10 e 17, né? Seguidos. Isso, vai ser duas datas seguidas. Vai ser no dia 10 de novembro e no dia 17 de novembro. E aí depois a gente vai para os últimos encontros, então, em dezembro. E aí fica a dica de organização, de sugestão, para o nosso encontro presencial no final do ano, aí no final de novembro, início de dezembro, tá bem? Então, obrigado pela participação e continuemos na luta pela fortalecer a educação do campo. Boa noite. Boa noite.